Há muitos anos, eu não sei exatamente há quantos anos isso, eu descobri o Adobe Illustrator, que é um software que serve para você desenhar e fazer ilustrações. E aí eu percebi como isso é da hora. E você vai perceber isso também nesse vídeo. Porque nesse tutorial nós vamos desenhar esse gato estilizado no Illustrator, começando pelas formas mais simples, até chegar no resultado final, passando por funções de Pathfinder e outras coisas bem legais. Eu espero de coração que você tenha gostado dessa ideia e você já esteja com seu Illustrator aberto, porque é hora de começar. Yuhu! Vamos começar, mas antes, algumas informações importantes. A primeira delas, eu já estou com o arquivo aberto no tamanho 1000 por 1000 pixels. Não é uma coisa que diga, nossa, mas eu tenho que fazer exatamente esse tamanho e se eu não quiser. Não tem problema, mas é só pra gente ter como referência, né, as proporções. Então 1000 por 1000 pixels, eu acho que tá legal. E na parte superior, a gente tem esse botãozinho aqui, ó, onde você pode clicar e colocar Essential Classic, que é uma maneira como o Illustrator organiza os painéis todos. Eu acho que é a melhor maneira aqui, porque as outras opções são horríveis, tá? Então deixa o Essential Classic mesmo e a gente trabalha junto. Por último, se você não sabe nada do Illustrator, esse tutorial aqui não vai... Tô quase falando tudo errado, né? Volta. Esse tutorial não vai abordar as coisas mais básicas. Então se você não sabe nada do Illustrator, fala, ai meu Deus, quem poderá me ajudar? É só você clicar do lado direito aí no card e assistir o tutorial de como começar no Illustrator. Depois a gente segue aqui. Mas se você também não quiser, vamos embora do jeito que tá mesmo. Aqui eu vou começar a criar elementos que vão me ajudar a entender o que eu quero fazer. Por exemplo, a cabeça do gato. Então a gente vai ter um gatinho que é mais ou menos isso, certo? Um círculo aqui. Essas formas estão meio ruins, mas vamos tentar quebrar tudo isso para entender um pouco melhor. Aqui eu posso fazer isso a partir de um quadrado. E aqui eu posso fazer a partir de triângulos. Então vamos fazer isso. Do lado esquerdo, a gente tem aqui, ó, a ferramenta de retângulo. Então clicando nela, você pode clicar na tela, segurar e arrastar e fazer um tipo de quadradinho. Enquanto você arrasta, você pode segurar a tecla espaço, ó, e mover para onde você quiser. Vamos de novo, ó. Clicou aqui, ó. Clicou e arrastou, fez a forma. Segurou o espaço, você move para onde você quiser, tá? Isso só caso você tenha feito muito no canto aqui, queira colocar um pouquinho mais no meio. Aí você pode soltar o clique e soltar o espaço. Pronto, já fizemos aqui o nosso retângulo. E a mesma coisa para fazer, só que fazer os triangulinhos. Então do lado esquerdo, ó, você tem esta ferramenta. Se você clicar e segurar, nós temos esse aqui, ó, Polygon Tool. Tão bonito isso, né? Polygon. Quando você vem aqui, ó, clica, segura e arrasta. Enquanto você arrasta, você pode usar as teclas do seu teclado para cima para criar mais linhas de divisão ou as teclas para baixo para criar menos linhas de divisão. Então eu vou deixar com 3. E aí, conforme você arrasta, ó, você pode segurar a tecla Shift e aí ele deixa extremamente alinhado. Aí você solta o seu clique e solta o Shift. E aí, ó, você pode vir com a ferramenta de movimentação e mover aqui até encostar no canto. Quando você encosta no canto certinho, ó, ele escreve ali, ó, uma opçãozinha chamada Intersect. Bem ali, ó. Tá vendo? Uma travadinha de leve. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Então seleciona aqui o triângulo, segura a tecla Alt para duplicar, ó, e move até ficar do lado direito. Ele escreve lá Intersect, ficou no cantinho. Mas o meu aqui não ficou certo no canto. O que eu faço? Seleciona o triângulo e aí você pode usar as setas do teclado, ó, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, até você alinhar mesmo. Outra coisa, se essas linhas aqui não estiver aparecendo para você, né, de intersect, vai lá em cima, você tem View. Em View você tem Smart Guides. Ativa esse bendito aqui, porque vai funcionar perfeitamente. Confere também se o seu está aqui ativado, ó, Snap to Point, porque são as coisas que eu estou usando para conseguir fazer essas opções aqui. Uma vez feito isso, é hora de unir, né, essas partes. Então você pode pressionar Ctrl A para selecionar tudo. Ué, mas selecionar tudo o quê? Do que você está falando? Esse retângulo e esses triângulos. Então selecionou todo mundo. Do lado direito você tem a aba de Properties. Em Properties eu tenho Pathfinder, que serve para mesclar as formas de várias maneiras. Como por exemplo essa primeira opção. Quando você clica nele, ó, ele une todos os pedaços, criando um novo pedaço. Na verdade, um novo pedaço não, é uma nova forma. Você entendeu o que eu quis dizer. O que acontece é que aqui eu acho que tá meio bicudo demais, né? Tá muito marcado aqui, que podia ser um pouco mais arredondado. Aqui também, ó, podia ser mais arredondado. Então, olha só. Do lado esquerdo, a gente vai selecionar a ferramenta Direct Selection Tool. E antes que você diga, meu Deus, professor, esse é o nome dessa ferramenta mesmo, que nome difícil. É assim, ó, se você deixar o cursor em cima dela, Direct Selection Tool. Jesus, quem que deu o
nome disso aqui. Selecionando ela, você pode clicar e arrastar aqui numa área vazia, ó. E quando você seleciona alguma coisa, ele seleciona um ponto, ó. Se eu clicar e arrastar, tá vendo? Ó? Seleciono aquele ponto. Se eu clicar e arrastar, eu seleciono outros pontos ali embaixo. Eu vou selecionar os dois de cima. Até me aproximar um pouco mais, ó. Clica e arrasta, seleciona os dois de cima. Clique e arrasta aqui, ó, nas bolinhas. E aí você vai e deixa um pouco mais curvada. Eu vou selecionar agora esse ponto e esse ponto. Então, ó, clique e arrasta, selecionando um. Segura o Shift, clique e arrasta, selecionando o outro. E aí você vem com a bolinha, ó. Clica, segura e arrasta e deixa um pouco mais suave. Mesma coisa na parte de baixo, ó. Tem esses dois pontinhos, seleciona os dois pontinhos de baixo, clica na bolinha, segura e arrasta, ó, e deixa mais suave aqui. Automaticamente a gente fez isso, ó. A gente pegou toda aquela forma e deixou mais suave. Também daria para você vir no Illustrator e desenhar tudo desse jeito assim, ó, bem curvado, né? Mas seria um trabalho terrível. Então, do jeito que está aqui é mais fácil, né? Porque a gente cria formas mais retas e depois simplesmente manipula tudo isso para ficar mais curvado. Aqui você ainda pode alterar outras coisas. Por exemplo, se você vir com o Direct Selection Tool, além de clicar e arrastar para selecionar os pontos, você pode não só arrastar essas bolinhas, mas pode arrastar os quadradinhos, ó. E pode deixar a cabecinha aqui do gatinho mais esticada ou mais amassada. Eu vou deixar um pouquinho mais amassada. E aí eu vou vir com a ferramenta de movimentação, selecionar aqui, ó, a cabeça toda do gato. Tá? Se você quiser, você pode só clicar em cima, que ela automaticamente seleciona. E na parte superior, ó, eu vou em Effect. Em Effect eu tenho uma opção que se chama Warp. O Warp faz distorções. Mas distorções? Que tipo de distorções? Calma, não seja ansioso, você vai entender. Ó. Então dentro de Warp eu tenho essa opção que se chama Arc, por exemplo. E nela eu tenho aqui, ó, a opção de Bend. Olha só o que o Bend faz. Você pode jogar mais para a esquerda, ó, ele deixa maior a parte de baixo, ou se você jogar para a direita, ele deixa maior a parte de cima. Aqui eu vou jogar só um pouquinho, ó, para o lado da esquerda, então ele vai deixar um pouco maior a parte de baixo e eu dou um OK. Feito isso, essa é a forma que nós temos. Se você quiser deixar exatamente no meio, vai que você desenhou mais para cá ou desenhou mais para cá, o que você faz? Deixa selecionado, vai na parte de cima e você muda aqui, ó, essa opção dessa folha para Align to Artboard. E aí você clica nesse segundo botão e neste quinto botão. Então ele alinha horizontalmente e verticalmente. Fica no meio exatamente. Antes que você diga, nossa, mas eu tenho mesmo que deixar no meio. Na verdade, tem. Confia em mim que tem que deixar no meio, porque o que a gente vai fazer a seguir é legal que você tenha o meio perfeito. Uma outra coisa muito legal é que você viu aí que eu usei essas opções, né? De Direct Selection Tool, Pathfinder e assim por diante. E eu já fiz outros tutoriais com outras coisas que também têm algumas dessas funções, como por exemplo, o tutorial de como desenhar um ovo. Mas não é qualquer ovo, é um ovo no estilo cartoon, olha tão fofinho. Então se você quiser, ó, clica do lado direito em cima no card e assiste o tutorial de como desenhar um ovo cartoon. Terminada essa propaganda de como fazer um ovo cartoon, vamos continuar. Aqui, ó, o que acontece? A gente tem algumas outras coisas que faltam da gente fazer. Por exemplo, fazer o narizinho, né, o focinho, os olhos, a boca, o óculos, a bochecha e o detalhe da orelha. Falta um monte de coisa ainda. Mas vem comigo que eu não acredito que você vai desistir e vai me abandonar no meio do caminho. Então aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem as opções de retângulo, que a gente já usou, e essa aqui que era do polígono. Se você clicar e segurar no polígono, a gente tem Ellipse Tool, que é a opção de você trabalhar com círculos. Eu vou clicar mais ou menos no meio aqui, não importa o lugar, tá? Clica, segura e arrasta, ó, faz um círculo levemente achatado. Eu queria que esse círculo tivesse preenchimento, eu queria que ele fosse preto. Então deixa ele selecionado. E do lado esquerdo a gente tem opções preenchimento e contorno. Eu já expliquei isso aqui em um monte de outros tutoriais, então não vou entrar muito a fundo isso aqui não, tá? Mas basicamente é a cor de dentro do objeto e a cor de fora. Se você clicar aqui, ó, na cor de dentro, você pode definir a cor que você quer. Obviamente clicando 2 vezes. Mas se você clicar aqui, ó, nessa opção, você vai inverter a cor. O que é cor de preenchimento passa a ser contorno e o que é contorno passa a ser preenchimento. Então aqui, ó, ele deixou, no caso, né, a parte do preenchimento preta. Só que ele está tendo um pouco de contorno, um contorninho branco, que está me irritando demais. Então seleciona aqui, ó, essa parte do contorno, ele passa à frente, ó, o que você clicar, ele passa à frente. Então esse aqui do contorno passou à frente e a gente clica nesse botão para remover o contorninho. Uma vez feito isso, o que eu vou fazer? Ó? Eu quero modificar um pouco aqui a forma. Então eu vou lá com o Direct Selection Tool, eu vou clicar e soltar em cima, ó, desse quadradinho de cima e eu movo ele para baixo, de leve.
Se você quiser, você pode fazer isso do lado também. Selecionar o do lado, clique e solta, segura Shift, clique e solta no do lado ó, e move para cima. É a mesma coisa, tá? Mover o de cima para baixo ou mover os do lado para cima. Eu não sei se eu falei certo, mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Uma vez feito isso, ó, eu posso colocar o narizinho no meio. Então eu arrasto ele para onde eu quiser, mas se eu clicar nessas duas opções, ó, que são os botões que a gente já viu antes, ele alinha no meio do meio do meio. Não é uma regra, você pode colocar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima. Eu vou deixar mais ou menos certinho, ó, me baseando nessa mesma distância. O que eu tenho de distância aqui, ó, nesse espaço, é mais ou menos essa. Não é uma regra, você pode fazer o que você quiser. Eu só estou fazendo isso para a gente ter uma referência e a gente desenhar juntinho, que fica mais bonito, né? A gente caminhando juntos aqui. Muito bem, agora eu vou fazer a boquinha, né? Uma boquinha bem bonitinha, que basicamente vai ser isso aqui, ó. Vai ser como se fosse um arco aqui e um arco aqui. Para isso, do lado esquerdo, a gente tem essa ferramenta de linha. Então, clica nela. Se você clicar e arrastar na tela, ó, ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque essa linha, por padrão, ela precisa de contorno. Professor, e daí? É uma linha, claro que tem que ter contorno. Então, eu sei, mas não sei se você lembra que quando a gente fez o focinho aqui, o narizinho, a gente tirou o contorno. Por isso que a linha não tem contorno nenhum. Então, uma dica que eu te dou do Illustrator é o seguinte. Se você quiser fazer qualquer desenho baseado na última configuração que você tem, é só você clicar em cima do objeto. Por exemplo, se eu clicar em cima do nariz, e aí eu escolher qualquer outra ferramenta, por exemplo aqui ó, o quadrado e desenhar, ó, ele faz um quadrado sem contorno com preenchimento preto. Se eu de repente desenhar aqui um polígono, mesma coisa, ó, preto e sem contorno. E aí ó, o que eu posso fazer no caso é clicar e selecionar aqui a cabeça do gato. Cliquei, selecionei, ó, ela automaticamente ficou ativa e agora se eu selecionar e desenhar qualquer objeto, ó, ele fica igual o que eu selecionei, que é com contorno preto e com preenchimento branco, certo? Então é isso que a gente quer. Agora sim, seleciona a ferramenta de linha, eu vou clicar bem no meio aqui, ó, embaixo do nariz, segure e arraste e puxa para o lado. Então criei essa linha. Eu sei que parece que não faz muito sentido, mas o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir com esta ferramenta que se chama, cadê o nome dela? Curvature Tool. Com ela você faz o seguinte, ó, você pode clicar bem no meio da linha, segurar e arrastar, olha só que legal. E ainda pode puxar para os lados, ó, se você quiser. Então eu estou puxando um pouco para baixo e eu posso puxar um pouquinho para a esquerda. Acabei de fazer esse lado. Para ficar mais fácil e eu ter a mesma coisa do outro lado, olha só que louco isso. Ó. Eu vou selecionar essa parte clicando em cima e aqui do lado eu tenho a ferramenta de rotação. Se você clicar e segurar nela, nós temos o Reflect Tool, que é a ferramenta de refletir. Ele espelha para o outro lado. Então olha só, seleciona ela. Eu preciso de um local de referência. A partir da onde, né, eu quero que ele espelhe para o outro lado. Então eu vou clicar bem aqui, ó, no meinho do nariz. Então clique e solta. Ó, cliquei e soltei. Quando eu faço isso, ó, ele coloca um tipo, não sei se dá pra você ver, mas tem um tipo de mira minúscula aqui. Poderia ter uma parada mais fácil para isso, né? Mas é uma mira. Se eu clicar em qualquer local na tela, ó, segurar e arrastar, ó, tá vendo que ele espelhou, fez pro outro lado. Só que eu não quero só que ele espelhe, eu quero que ele espelhe e duplique. Então, enquanto você arrasta, ó, segura Alt e segura Shift. E aí você solta o seu clique. É meio confuso, então vamos de novo, ó. Selecionou essa parte. Vai lá com o Reflect Tool, clique e solta embaixo do nariz, clique e arrasta em qualquer local, segura Alt, segura Shift. Solta o clique e aí você solta o Alt e o Shift. Ó. Então ele duplicou para o outro lado. Não é uma parada tão simples que como você possa dizer, nossa professor, meu Deus, isso aqui é extremamente fácil. Não é fácil, eu sei, é meio complicadinho esse processo, mas nada como você fazer 1, 2 ou 3 milhões de vezes. E aí a gente pega as manhas, porque no começo realmente é complicadinho, né? Aqui eu vou fazer as bochechas. Então para isso, ó, do lado, eu vou de novo ali com o Ellipse Tool, né, que é o círculo mesmo que a gente já usou antes, ó, e eu vou clicar e arrastar fazendo um círculo aqui do lado. Com ele selecionado, a gente tem algumas opções. Por exemplo, se você vir aqui do lado, ó, clicar e segurar nesta ferramenta, nós temos o Warp Tool, onde você pode clicar e arrastar, ó, e modificar um pouco a forma. Dá para ficar um pouco assim meio distorcidinho, né? Eu não queria ele tudo certinho, redondinho, bonitinho, não. Eu queria distorcido mesmo. Então foi isso que a gente fez. Uma vez feito isso, eu vou duplicar isso aqui, mas antes eu vou colocar uma cor. Então seleciona ele, ó. Eu posso vir aqui do lado direito, eu tenho as opções de Color, né? Que são os nossos swatches. Eu vou colocar, sei lá, qualquer cor, um tipo de rosinha aqui, ó. Acho que fica bom, talvez um rosinha. Ou você pode vir aqui em cima também, ó, e outras opções de cores que você tem, como esse Color Guide ou esse aqui, ó, que é o próprio Color. E eu posso colocar uma cor talvez um pouco mais clara, ó. Tá vendo? Pode ser isso aqui.
E aí você percebe que tem um contorno, né? Eu não quero contorno. Então a gente clica aqui, ó, ativa a opção de contorno e clica aqui embaixo nesse botão. Então ele fica só com preenchimento, não tem contorno. É exatamente isso que a gente quer. E agora eu vou duplicar para o outro lado. Seleciona essa bolinha, que não é bem uma bolinha, né? Já tá meio distorcida, parece uma bolinha atropelada. Então seleciona ela, vai com a ferramenta Reflect To, que você já viu antes. Clica aqui, ó, na base do nariz, segura Alt e arrasta, segura Shift. Solta o clique, solta o Alt e solta o Shift. A gente espelhou para o outro lado. Talvez você possa dizer, professor, mas eu não poderia de repente, sei lá, fazer todo o lado esquerdo e aí espelhar tudo para o lado direito? Poderia, mas como uma ferramentinha meio chata, eu estou fazendo isso aqui parte por parte para que você realmente entenda esse processo meio maluco, né, do Illustrator. Muito bem, vamos fazer o olho. Então, dessa vez, mesma coisa, ó, eu vou selecionar a cabeça e aí eu clico do lado de fora, só para tirar a seleção, não se esqueça. Fazendo isso, eu pego as mesmas informações dele, a cor de preenchimento e a cor de contorno, caso ele tenha ou não tenha preenchimento e contorno. Com a ferramenta de linha, eu vou clicar mais ou menos aqui, ó, e arrastar, criando uma linha assim, e com Curvature Tool eu vou puxar, ó, e a gente pode puxar um pouquinho para cá. Se você quiser, com a ferramenta de movimentação, a gente pode clicar nos cantos, ó, e talvez diminuir um pouco, segurando o Shift, para ficar com um olhinho um pouco menor. Também pode mover para onde você quiser. Eu vou deixar aqui, concentrado mais no meinho do rosto mesmo. E mesma coisa, seleciona ele, vai com o Reflect Tool, clica na base do nariz, segura Alt Shift e duplica para o outro lado. Ou melhor, duplica espelhando para o outro lado. Aqui faltam basicamente duas coisas, que é criar um pequeno detalhe aqui na orelha, que se você não quiser fazer, não tem problema. Você não gostei disso, mas eu vou fazer isso aqui, ó, que é um triangulinho bem bonitinho. Então, olha só, eu vou selecionar o nariz, porque o nariz tem as informações que eu quero, né? Preenchimento preto e sem contorno. Clica do lado de fora para tirar aqui a seleção e eu vou lá de novo, ó, em Polygon Tool, que eu já tinha usado antes. Clica, segura e arrasta, arrasta segurando o Shift. Me aproximando, ó, eu posso vir com a ferramenta de Direct Selection Tool, clique em qualquer bolinha, amassa um pouco ali para deixar um pouco mais arredondado e com a ferramenta aqui, ó, de como é que eu posso dizer? De seleção, eu vou vir nos cantos, ó, e diminuir deixando mais amassado. Feito isso, eu vou vir e posicionar mais ou menos aqui, posso girar ainda com a ferramenta de movimentação, que é essa aqui, ó. Isso era para ser uma seta, é que eu não sei porque não está funcionando mais a minha seta, desgraça. Mas aqui, ó, você pode fazer o seguinte, seleciona essa ferramenta e aqui deixando bem no cantinho, ó, você pode dar uma tombada. Mesma coisa para duplicar, deixa ela selecionado, Reflect Tool, clica na base do nariz e solta, segura o Alt e o Shift e pronto. Fizemos isso. Tá quase, só falta o óculos. Meu Deus, vamos nessa. Eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, professor, eu nunca imaginei que uma coisa tão simples dava tanto trabalho. Não é que dá trabalho, né? Tudo bem, eu não vou desmerecer, dá trabalho. Mas é porque aqui eu tô te explicando junto, né? Então fazer isso aqui é mais fácil do que simplesmente ir fazendo, né, sem ter a parte da explicação. Então eu vou de círculo mesmo, ó. Você pode até usar o polígono mesmo, ó. Clica, segura e arrasta. Sei lá, fazer um quadrado ou até mesmo um polígono tipo esse, ou você pode ir também com o próprio círculo. Só não esquece de clicar e soltar aqui na cabeça do personagem, né, para a gente pegar aquelas informações, né, de preenchimento e contorno, e você clica e arrasta, ó, e faz isso aqui. Quando eu faço isso, ele tampou o olho, né? Por que ele tampou o olho? Porque ele está com um contorno, que é um contorno branco. Então aqui, ó, eu vou clicar aqui, ou melhor, contorno não, desculpa, no preenchimento. Então clica no preenchimento e aqui embaixo clica nessa barrinha vermelha. Então ele apaga o preenchimento do objeto. Eu posso posicionar aqui onde eu quero, para ficar bem bonitinho. Posso até aumentar o tamanho, sei lá, para ficar com um óculos gigantesco mesmo. Uma coisinha bem charmosinha, ó. E aí eu vou espelhar para o outro lado, mesma coisa. Vai com Reflect, clique e solta na base, segura o Shift e Alt, dupliquei para o lado da direita, pronto. E por último, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir com a ferramenta da linha, criar uma linha entre os óculos que eu tenho aqui e com Curvature Tool, né, o nome bonito é Curvature Tool, eu vou arrastar um pouco para cima para arredondar e eu posso arredondar também até a parte de cima aqui, ó, da cabeça do gato, ó, por essa linha. Aqui, só um detalhe, tá? Como a gente usou aquela ferramenta que era o Warp, né, aquele efeito, e ele criou essa distorção, quando você seleciona a cabeça do gato, eu sei que você vai dizer, nossa, esse Illustrator tá com problema, cara, porque olha aqui, ele tá mostrando duas coisas, tá mostrando essa linha preta e essa linha azul. Então, é porque na verdade é o seguinte, quando você usa a opção de efeito, o que basicamente ele faz é, ele acrescenta um efeito em cima da forma original. Então, esse shape aqui, essa forma feita de linhas azuis, é a forma original do desenho que a gente tem dessa cabeça do gato. Mas a forma que ele criou a partir dela é o que mantém essas linhas pretas. Por isso que ele tá dando essa coisa maluca aqui, tá? Mas só para você entender
aprender essa estrutura. Se você não quer isso, você pode simplesmente vir aqui em cima, ó, em Object, e você coloca Expand Appearance. Ou seja, ele vai transformar o que a gente tem, né, aquela coisa do efeito, e vai transformar realmente no objeto. Ele não vai acrescentar um efeito em cima do objeto, certo? E a gente pode vir com Curvature Tool, ó, e clicar em cima dessa linha e puxar para cima. O único problema é que quando a gente faz isso, né, tendo usado essa opção maravilhosa lá de Object Expand, ele quebra o objeto em partes. Então por isso que não é legal disso. Primeiro eu vou vir aqui, ó, com Curvature Tool, clicar em cima dessa linha, ó, e puxar para cima. Só para deixar a cabeça do gato aqui levemente arredondada. E aí sim, agora se você quiser, Object, Expand Appearance, e você transforma tudo isso numa coisa só. Por último, você pode vir aqui também, ó, e selecionar todos os elementos aqui e pressionar Ctrl G para ele agrupar tudo isso, ou seja, tudo isso faz parte de uma coisa só. E com a ferramenta de movimentação você pode aumentar, ó, deixando mais achatado, mais esticado, como você quiser, corrigindo as proporções. E também, se quiser, obviamente, pode posicionar no meio, ó, clicando naqueles dois botões, e aí é só salvar o seu desenho. Indo lá em cima, né? Tô falando errado, volta. Indo lá em cima, em File, Save As. E aí você salva o seu arquivo muito bonitinho dentro do Illustrator. Última coisa. Eu já fiz um outro tutorial falando dessas coisas meiguinhas tão bonitinhas de como desenhar um unicórnio. Mas esqueça o unicórnio, embora ele seja muito legal. Tem muitas coisas que você aprende a partir desse tutorial que tá muito show, muito da hora. É lógico, a gente só não aprende a animar o unicórnio igual eu fiz aí, tá? Mas o desenho a gente faz e fica maravilhoso. Então se você quiser, clica do lado direito no card e assiste o tutorial maravilhoso de como desenhar um Illustrator, ou melhor, tô falando errado, como desenhar um unicórnio no Illustrator. Ainda tem muita coisa para você aprender sobre o Illustrator, mas você tem que fazer uma coisa primeiro. Clicar no link na descrição aí embaixo é o que você tem que fazer para conhecer o meu curso online de Illustrator e começar os seus estudos. Nesse curso você começa aprendendo os assuntos estruturais como interface, seleções, navegação, manipulação de objetos e artboards. Tudo isso vai te preparar para os módulos seguintes do curso. Logo depois você vai aprender sobre objetos, camadas, grupos, preenchimento e degradê, painel appearance, cores e outros assuntos essenciais. E o melhor é que durante o curso vamos fazer diferentes exemplos para colocar os conhecimentos em prática. E você ainda vai aprender sobre grupos, contornos e degradês, estilos de camadas, efeitos, aparência dos objetos, inserir imagens e símbolos e muitas outras coisas. Se você está pensando se você pode fazer o curso caso você não saiba nada do Illustrator, a resposta é sim, porque esse curso é tanto para as pessoas que estão começando do zero e não sabem absolutamente nada do Illustrator, mas também para as pessoas que até conhecem uma ou outra coisa, mas querem elevar os seus conhecimentos. Você já sabe, hein? O link do curso tá na descrição do vídeo aí embaixo, só esperando o seu clique. Este vídeo tá quase terminando, mas dá tempo ainda de você clicar aqui do lado, ó, porque tem outros 2 tutoriais e você pode aprender mais coisas do Illustrator para ver que ele é top! Bom, essa era a sua última chance. Se você não clicou ainda, então já era, porque esse vídeo termina agora. Até mais!